O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Viram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No início da carta de São Paulo, na segunda leitura, que é tirada da carta aos Romanos, São Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Nós ouvíamos ainda na
primeira leitura do profeta Isaías, que o Senhor diz que assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim também a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Sem dúvida nenhuma, hoje a palavra de Deus nos fala justamente que esta semente é a sua palavra e que o terreno somos nós, é o nosso coração, é a maneira como nós vamos acolher esta palavra. E aí nós vamos observar que esta palavra ela não volta para Deus sem antes produzir os frutos necessários. E quais são os frutos necessários? É o fruto da nossa salvação ou, por outro lado, o fruto da nossa condenação. Porque nós observamos que nós somos sim de momento. Quem nunca ficou tão entusiasmado diante de Deus, diante da palavra, fazendo propósitos bonitos de conversão, de uma vida nova, e depois não deixou tudo para trás e voltou a fazer o que fazia antes? Talvez uma vida totalmente errada. Nós somos de momento sim. Quanto de nós, durante esta pandemia, não nos apegamos a Deus tanto, até rezamos mais, mas depois que já vimos que as coisas passaram, não, agora a gente não faz mais questão de rezar muito não. A gente quer mesmo ir para balneário, né? A gente já quer ir para a praia, a gente já quer tomar umas, que antigamente era tomar uma, né? Agora a gente já toma umas. E aí a gente já vai esquecendo de Deus. É o momento. Nós somos muito assim. Quantos de nós não tínhamos, antes da pandemia, tempo de vir à igreja porque nós tínhamos que trabalhar, né? Dia e noite tínhamos que trabalhar. Nós não tínhamos tempo para a nossa família. E com o tempo da pandemia, nós até ficamos, às vezes, até mais de mês sem trabalhar. E nem por isso nós morremos. Nem por isso nós deixamos, ou melhor, Deus deixou de nos dar o que realmente nós precisávamos. E nós não tínhamos tempo para Deus. Nós não tínhamos tempo para a missa ao domingo, porque nós tínhamos muitas preocupações. Como os vamos ter ainda? Quantos de nós não tínhamos o tempo para estar em casa? E a pandemia nos obrigou a ficar em casa, a nos confrontar um com o outro, como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como filhos, como irmãos, como família. Quantos de nós escolhíamos o dia e a hora para vir à igreja e fomos impossibilitados de vir? Mas mesmo assim, o Senhor providenciou também para nós a oportunidade de participarmos da missa, do texto, da adoração em casa. Só que nós não fomos muito fiéis assim. Nós não somos habituados a rezar em casa. Enquanto que a palavra de Deus diz claramente que nós precisamos rezar e estar com Deus em todos os lugares. E qual o melhor lugar de ter Deus e de estar com Deus do que a nossa casa? O Senhor nos providenciou muitas coisas e nós nem sempre somos capazes de acolher essas coisas boas e poder dar frutos. Quantos de nós, como a semente que cai à beira do caminho, por qualquer razão, nos tiram a fé? Todas as vezes que nós abandonamos a igreja, às vezes que nós abandonamos até o próprio Deus por determinadas situações, por determinadas pessoas, nós somos como aquela semente que caiu à beira do caminho. A nossa fé é tão fraca, é tão banal que qualquer um pode tirar a nossa confiança e a nossa esperança em Deus. Quanto de nós, às vezes, por causa de uma doença ou por causa de um problema familiar, nós não abandonamos a igreja, vamos para uma igreja onde lá tem milagres, ou às vezes a gente vai procurar o macumbeiro, o feiticeiro, ou sei lá das quantas que tem por aí.
Basta passar alguma coisa na nossa frente e a nossa fé nós já abandonamos. Nós somos pessoas sim de momento. Nós temos também a fraqueza de que muitas das vezes a nossa fé não é uma fé como aquela semente que caiu em terra boa, mas muitas das vezes a nossa fé é como aquela semente que caiu no meio dos espinhos. Aquela semente que não, mesmo brotando, germinando, ela não conseguiu criar raiz. Aí me vem até aquela lembrança da música do casal Raiz e do casal Nutella, né? Não tem essa música? Aí eu acho que nós somos um pouquinho de cristão Nutella. Aquele cristão que não cria raiz, não deixa a palavra de Deus se enraizar, se fortificar, inserir no profundo da nossa alma. A nossa fé, ela tem que ser como a raiz do ipê, que é a raiz do ipê vai para baixo, ela não simplesmente se espalha. Não é aquela raiz que aparece grande, talvez, por fora, não. Ela vai no profundo. E a nossa fé, ela tem que criar esta raiz. A palavra de Deus, ela tem que ser profunda na nossa alma. Porque senão, qualquer coisa vai arrancar a palavra de Deus, vai nos arrancar Deus, vai nos arrancar a alegria de estar com Deus, vai tirar a nossa esperança, a nossa confiança. Depois, nós somos muitas das vezes também como aquela semente que caiu no meio dos espinhos, que as coisas do mundo nos sufocam, que as coisas do mundo abafam as coisas de Deus, e aí nós não damos mais valor a Deus. Nós não somos mais capazes de viver o primeiro mandamento que diz amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não somos, muitas das vezes, capazes de dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, meus irmãos, individualmente e pessoalmente temos que nos perguntar a qual desses terrenos eu sou. Onde é que a palavra de Deus na minha vida está sendo semeada? Como é que eu estou me comportando diante de Deus e neste mundo com tudo aquilo que eu recebo do Senhor? Eu estou verdadeiramente valorizando o que o Senhor me dá? Será que eu estou produzindo frutos? Porque a nossa fé, ela tem que ser assim. Nós recebemos como graça e como bênção de Deus, mas esta fé, ela precisa ser multiplicada. E quando nós deixamos a palavra de Deus agir, crescer na nossa vida e dar frutos, este fruto vai dar sementes. Estas sementes vão ser lançadas novamente. É assim que a palavra de Deus se propaga, é assim que a palavra de Deus se difunde, é assim que a palavra de Deus é levada a muitas outras pessoas, e nós temos este compromisso de levar a palavra de Deus. E não importa aqui o quanto nós vamos levar, propagar, como nós vamos viver a palavra de Deus. O evangelho de hoje diz claramente, algumas sementes produziram 100 frutos, outros 60, outros 30, para dizer, não importa quanto você vai produzir, o importante é que você produza. Não importa quantos defeitos eu tenho, mas o importante é quanto bem e quantas coisas boas eu vou começar a fazer para encobrir, para ocupar o lugar dos meus defeitos. Porque não adianta só a gente saber que nós somos defeituosos, porque defeito todos nós temos. O importante é que estes defeitos sejam substituídos por virtudes. E estas virtudes, as coisas boas que nós praticamos, são os frutos da palavra de Deus. É quando a semente começa a dar fruto em nós, e quando a nossa boa ação, o bem que nós fazemos, levam também outras pessoas a fazer o bem. Quantas pessoas durante também esta pandemia não fizeram bem? Enquanto muitos se preocupavam em corromper, em roubar, em usufruir do mal dos outros em benefício próprio, muitas pessoas se tornaram generosas. Muitas pessoas tiraram daquilo que até lhe estava sobrando para dar a quem não tinha nada.
como testemunho e como segmento de outras pessoas que faziam o bem. Então, quando nós fazemos o bem, meus irmãos, e por mais que muitos outros não façam, ou por mais que aparentemente ninguém veja, mas nós estamos, querendo ou não, lançando uma semente. E esta semente, ela pode sim dar fruto. Talvez muito, talvez pouco. Talvez também não dê fruto, porque depende do terreno onde ela vai cair. Mas não é por isso que nós vamos nos desanimar. Não é por isso que nós vamos perder o desejo, a vontade de querer continuar fazendo a coisa certa. Quantas pessoas às vezes desanimam de querer fazer o certo só porque os outros não fazem? Totalmente errado. Não me importa se os outros vão fazer o que é correto ou não. O importante é que eu faça e que eu dê testemunho da palavra de Deus. Não como orgulho, não como soberba, mas porque o Senhor nos pede o quê? Que sejamos sal da terra e luz do mundo. Se nós não formos capazes de dar este testemunho de vida como cristãos, aí sim nós seremos cristãos Nutelas. E não cristãos raízes, não cristãos realmente aprofundados na palavra de Deus. E eu acredito que hoje, mais do que nunca, nós precisamos ser estes cristãos novos, cristãos renovados, cristãos que realmente se empenham cada vez mais para viver a palavra de Deus, porque nós não estamos vivendo a palavra de Deus, não. Às vezes a gente alguns diziam, padre, eu estou com saudade da igreja. Por quê? A gente está com saudade de vir aqui na igreja? Teve gente até que pegou credencial e não veio, que eu já contei ali os lugares que estão marcados, não tem gente. Estava com tanta saudade que pegou a credencial só para ele e não impediu o outro de vir. É pecado, viu? Quem pegar a credencial, minhas crianças, nesse período tem que vir. Porque você, além de não vir, ainda está atrapalhando os outros a não vir. Por que eu tenho só saudade de vir na igreja? Eu não podia rezar em casa? Eu não posso rezar o meu texto em qualquer lugar? O Senhor, eu disse, foi tão generoso conosco, que Ele nos permitiu de passar por essa situação em um tempo em que nós temos a internet para a gente poder assistir a missa em casa, não é? O tempo que o Senhor nos deu para que a gente pudesse usufruir também, mesmo não vindo no templo, mas nós tínhamos a possibilidade de participar da missa. E eu me lembrava daquele tempo que nós vivíamos lá no interior, e nesta missa, neste horário, nós reuníamos na capelinha, e em cima da mesa tinha um rádio, que era desse tamanho assim. Aí tinha lá o rádio com uma antena enorme, e ainda tinha um girando a antena para pegar a sintonia da rádio. Era como nós participávamos da missa. E a gente se reunia para celebrar também, para participar. E fazíamos a comunhão espiritual. Era aquilo que nos mantinha a fé. O Senhor sempre nos providenciou, de alguma maneira, modos e instrumentos para que a sua palavra possa chegar aos nossos corações. Então, irmãos, nós temos muito. O Senhor lança muita semente em nós, nesse terreno, que muitas das vezes, eu não diria que nós somos só um terreno de pedra, eu não diria que nós somos só um terreno de espinhos, eu não diria que nós somos só um terreno à beira do caminho, eu não diria que nós somos um terreno totalmente bom. Mas, aqui na minha burrice, eu diria que nós somos um pouquinho de tudo. Algumas vezes, quando nós temos a graça e a palavra de Deus chega e nós acolhemos na terra boa, então, sem dúvida nenhuma, esta palavra vai nos produzir muitos frutos, vai nos deixar alegres e felizes. Só que às vezes a gente está assim meio desanimado, meio triste, as coisas do mundo estão nos levando, nos conduzindo, e aí quando o Senhor lança a semente, a gente diz, não, Senhor, pega desse lado aqui, que é o lado do espinho, que é para a tua palavra não me incomodar muito, para que eu não possa mudar muito a minha vida, então eu vou jogar para cair a semente nesse lado aqui, nessa terra cheia de espinho, que é para a palavra depois, mesmo que ela queira nascer, crescer, mas ela vai ser logo sufocada.
Às vezes, quando a palavra de Deus vem, a gente diz logo, não, agora eu vou virar do outro lado, porque é o lado da beira do caminho. E assim, a palavra de Deus chega, às vezes até toca o meu coração, mas rapidamente alguém leva, alguém rouba. Às vezes a palavra de Deus quer nos tocar profundamente, mas o que nós fazemos? Nós nos colocamos do lado das pedras. Aí a palavra de Deus chega, mas não cria raiz, morre logo, seca. Então, meus irmãos, nós somos, eu acredito que nós somos esta mistura, um pouquinho de tudo. Vamos virar sempre, quando o Senhor lançar sua palavra, vamos virar o lado da terra boa. Vamos fazer um propósito, vamos ver como é que está a nossa vida, no que é que eu preciso melhorar como esposo, como esposa. Será que eu estou sentando, conversando com meu esposo, a minha esposa? Agora a gente tem um pouquinho mais de tempo, não é? Ou será que eu já inventei coisas novas, né? Porque a gente é tão criativo. A gente é tão criativo para esconder as nossas coisas que mesmo neste tempo em que nós deveríamos até conversar mais, a gente sempre vai inventar alguma coisa para fugir e não se confrontar. Vocês, casais, vocês precisam se confrontar. Vocês precisam conversar, vocês precisam colocar os problemas para cima, à mostra, e dizer, vamos resolver. E resolver não é se separando, não. Isso é o casal Nutella. Casal raiz é aquele que se senta, conversa, dialoga, se confronta, enfrenta a dificuldade, mas faz tudo para sobreviver. Faz de tudo, porque a palavra de Deus vai ser a raiz e vai ser a base do matrimônio de vocês. Não é a beleza, não é a riqueza, não é a nossa juventude. É a palavra de Deus que mantém o casal vivo. Não é só vendo os problemas dos meus filhos e não fazendo nada que eu sou um bom pai, uma boa mãe, não. Procura sabedoria na palavra de Deus para poder aconselhar os teus filhos. Não é que nós vamos ter filhos perfeitos, não. Mas quando você pega a palavra de Deus e é a luz para os teus filhos, você está educando como deve. Se depois os nossos filhos fazem as coisas erradas, mas é por conta deles. Mas eu estou fazendo o meu papel de pai e de mãe. Melhor do que se omitir, se acovardar, fazer de conta que não está vendo. Ou até falar mal do filho ou da filha, sem fazer nada. Você é um péssimo pai se você faz isso. Você é uma péssima mãe. Ou melhor, você nem é pai nem é mãe. Porque o pai e a mãe é aquele que está no lugar de Deus para educar o seu filho, a encontrar o verdadeiro caminho. É a palavra de Deus que nos vai dar essa sabedoria. Se como filhos nós não somos capazes de ouvir a palavra de Deus que nos diz, honra teu pai e tua mãe, como nós poderemos ser felizes? Como nós poderemos ter uma vida digna, uma vida que o Senhor realmente nos coloca na sua glória, se nós não nos colocamos como filhos dedicados, obedientes, responsáveis, comprometidos com a nossa família? O filho Nutella é aquele que usa dos seus pais e da sua casa como um hotel. E isso porque também os pais deixam, né? Não vou colocar só culpa nos filhos. Se os filhos fazem certas coisas, é porque nós pais deixamos. Às vezes a gente quer falar mal dos filhos, né? Mas eu falo mal logo dos pais. Porque se meu filho dorme, a minha filha, até meio-dia, é porque eu deixo. Se meu filho, a minha filha não sabe varrer uma casa, lavar uma louça, é porque eu deixo, porque eu permito. Se meu filho, a minha filha passa o dia todo trancado no quarto com o telefone ou no celular, é porque eu deixo. Sai desse celular, não, toma o celular. Mas a gente não é capaz de fazer isso. Pai e mãe Nutella. Aí, claro, filho de peixe, peixinho é. Ou seja, filho de Nutella, Nutella é. Como nós vamos querer filhos grandes? Como nós vamos querer filhos sábios, se nós não estamos dando a eles a grandeza e a sabedoria? Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos questiona muito. Sempre ela nos questiona. Basta que nós estejamos atentos e possamos abrir o nosso coração para ouvi-la. Não vamos perder o ânimo, não vamos perder a nossa fé,
não vamos perder a nossa esperança, não vamos perder a confiança em Deus, mas vamos deixar a palavra de Deus agir em nós, mesmo que isso cause em nós sofrimento, renúncias. Mas o Senhor nos dizia na segunda leitura, São Paulo, a gente nem pode comparar os sofrimentos deste mundo com aquilo que nós vamos receber na glória de Deus. Então, se a glória de Deus é bem maior do que tudo, então vale a pena sofrermos por causa da palavra de Deus, porque ela nos vai dar este prêmio, ela nos vai dar esta graça, que é viver eternamente no céu. Peçamos a Nossa Senhora que interceda sempre por cada um de nós, que ela nos ajude a encontrar a sabedoria para acolher a palavra, que ela nos ajude a amar a palavra, ela que sempre nos recomenda, como recomendou aos discípulos de Emaús, aos discípulos da boda de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Que aqueles servos contribuíram para que o Senhor fizesse um grande milagre, é porque eles ouviram a palavra de Maria: fazei tudo o que ele vos disser. Façamos então o que o Senhor nos diz, o que o Senhor nos manda, para que a sua palavra seja a nossa força, seja útil para o nosso dia a dia e nos faça crescer no amor a Deus e também no amor ao nosso próximo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos,